Olá pessoal, tudo bem com vocês? Adalberto Benhaja aqui, CVO da Baicom. E esse aqui é o nosso segundo episódio do Baicomcast, isso mesmo. No Baicomcast a gente sempre vai trazer grandes especialistas, gestores responsáveis por melhorar cada vez mais o nível da segurança de grandes empresas, de grandes negócios e fazer o nosso segmento cada vez ter mais relevância. Isso mesmo, e você acompanha sempre o Baicomcast no canal do YouTube da Baicom e também no canal do YouTube do CT Hub, isso mesmo. Então você que está chegando já olha nesses canais, já se inscreve, compartilha, manda para o seu amigo agora para ele entrar e assistir, que certamente hoje a gente vai ter muitos insights, muitas histórias bacanas que vai agregar bastante. Por quê? Porque hoje eu estou nada mais, nada menos com um cara que eu super admiro, um profissional extremamente respeitado dentro do segmento de segurança, que é o grande Diego Serpa. Diego Serpa é o Country Manager da Colgate, só isso. Mas antes, em vez de eu ficar falando um monte de empresa top que ele já trabalhou, fez parte do exército e tudo mais, é melhor que ele compartilhe diretamente com a gente tudo que ele conhece. Então, primeiro, Diego, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por estar aqui com a gente no Baicomcast. Queria que você começasse falando um pouquinho. Quem é o Diego? Se apresenta para a galera, por favor. Beleza, obrigado. Tamo junto, cara. Ada, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui, né? Eu já falei algumas vezes que eu gosto muito de me expor, né? No sentido de trazer pensamentos, ideias, compartilhar trabalhos. É bom para mim. Né? A gente não pode ter demagogia em falar que é bom para mim, Sim. mas acho que é bom para a área também, né? Para o negócio também é muito bacana essa exposição positiva. Eu sou o Diego Serpa, como você já apresentou, né? Sou um cara novo, me considero um cara novo ainda, tenho 38 anos e hoje trabalho na Colgate-Palmolive, né? Sou o gerente do país aqui, do Brasil. Legal. Tenho alguns desafios na América Latina que eu ainda estou experimentando, estou testando, né? Alguns modelos. Mas eu tenho quase 20 anos, cara, de experiência na segurança, né? Como Caramba, você... começou cedo também, Diego? Comecei cedo. Legal. E engraçado que eu não queria, né? É? Eu não imaginava trabalhar com segurança. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu queria ser bancário. Caramba, que legal. Eu queria ser bancário. E eu fui bancário. Eu trabalhei no banco, fui estagiário de administração no banco por um tempo. Legal. E entre um estágio e outro, eu fiz o curso do NPOR no Exército, né? Saí aspirante oficial. E quando eu voltei para o banco, já não funcionava mais trabalhar como bancário, né? Que nem alguns amigos falam, o bichinho ali da segurança já havia me picado. Então, eu ficava contestando o posicionamento do guarda no banco, batia papo com o guarda. O estagiário é o melhor amigo do guarda do banco, né? É o estagiário, eu posso ajudar. Então, ali me despertou a vontade de conhecer mais a segurança privada, porque eu era um cara frustrado por não ter seguido a carreira no Exército. E fui durante muito tempo ainda trabalhando na segurança privada. Legal. E ali eu me encontrei para testar modelos do Exército. Falei, será que essa doutrina, será que esse conceito funciona mesmo para um grupo de pessoas que não tem a disciplina, não tem o regulamento disciplinar do Exército? Como eu faço essa compatibilidade de conceitos no mundo privado? Quase que testando a arte da guerra ali, né? Mesmo sem saber, de forma empírica. E foi dando certo, cara. E aí meu pai sempre fala, uma coisa que eu falo onde eu vou, que é: se você não faz o que gosta, procure gostar do que faz. Né? É uma maneira que meu pai... um pensamento que meu pai trouxe para mim, não no sentido de eu ser conformista. Não conseguiu, tá tudo certo, mas eu ser resiliente. E isso funcionou bastante, né? E eu sempre falo isso para as pessoas. E aí trabalhei, cara, como você já sabe, em grandes empresas multinacionais. Trabalhei em 5 já das top 5, na Coca-Cola, trabalhei na PepsiCo, agora na Colgate. Já fui consultor, já fui prestador de serviço também. Eu já tive de todos os lados da mesa. Legal. Obviamente que ainda, se eu fosse sentando nos lados da mesa, eu tenho bastante coisa a aprender, mas acho que eu consegui ali colocar um pouquinho de cada caixinha dentro do meu perfil, né, e formar o profissional em desenvolvimento que eu sou hoje, né? Então, eu sou muito feliz com essa oportunidade e, de novo, obrigado a você, obrigado à sua audiência também por virem aqui, né, ouvir nossa conversa. Espero que seja bacana para todo mundo, né? Não tenho dúvida que vai ser. E esse é um ponto interessante. Já deu um corte aí bom, que é o de gostar o que faz. E se você não gosta, procure gostar, né? Isso é fundamental. Eu li um livro, eu estava tentando lembrar agora, mas esqueci o nome dele. O rapaz tinha acabado de assumir ser CEO da Best Buy, lá nos Estados Unidos. Best Buy vende computadores, informática, e ela estava passando uma mega crise, né? Ela tinha sido muito grande. E ele fala, é o coração do negócio, o nome desse livro.
A galera pode procurar depois. E ele fala exatamente sobre isso, que o ponto que ele mais trabalhou nas lojas não foi melhorar produto, melhorar preço, mudar o visual da loja, refazer o logotipo da loja, foi fazer com que as pessoas de fato tivessem o coração naquele negócio. Porque ele via que a palavra trabalho e tudo mais vinha muito disso de peleja, de uma jornada de esforço, né? E aí ele foi estudar toda a história do nome trabalho, que remetia, é um momento de sacrifício, é um momento que você vai penar mesmo, para aí depois você receber o dinheiro e aí você vai se divertir ou fazer o que você gosta com o dinheiro. E ele questionou exatamente esse modelo. Não é isso. Na verdade, é você conseguir de fato gostar o que você faz, do que você faz, colocar o coração naquilo, que consequentemente você vai ter as recompensas, que também pode ser dinheiro, né? E aí, ou seja, uma jornada é construir algo que a jornada fique bacana. E isso que você falou faz total sentido. E eu não tenho dúvida nenhuma que toda a sua trajetória, como a de todas as pessoas que conseguem colocar o coração naquilo que faz, de gostar de verdade, o resultado vem muito melhor, né? Porque é óbvio, cara, aquilo que você gosta, você faz bem feito e não tem o que fazer. Agora, essa questão de empírico, né? Essa questão de viu ali o guarda, começa a ver o que ele faz, e aí depois querer trazer isso para um cenário corporativo. Ok, você falou que foi empírico. Mas da onde você acha que, de repente, cavucando um pouco mais agora, por que isso será despertou no Serpa? Tenta. E falando isso com a visão do seguinte: de repente, quem está assistindo, de repente, se olhar internamente e pensar, cara, será que não é meio isso que eu gosto também e só não consegui identificar ainda? Acho que muito bem, Ado. Uma coisa que eu penso da nossa área de trabalho é que todas as pessoas, não só que trabalham em segurança, mas todas as pessoas são um pouquinho especialistas em segurança. Não é um privilégio nosso. Ser técnico, talvez. Mas todo mundo entende de segurança. Eu uso o exemplo clássico. Todo mundo vai sair de casa, vira a chave na porta. Perfeito. Porque sabe, imagina que se não virar, alguém vai entrar. Então ela já cria uma medida de proteção. Fecha a janela. Põe a coleira no cachorro para o cachorro não sair correndo na rua. Todo mundo tem um pouquinho de segurança. Então, acho que todo mundo tem capacidade de aprimorar isso e vir trabalhar com a gente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu sempre cuidei do meu irmão. Né? Minha mãe e meu pai sempre me fizeram, onde eu fosse, cuidar do meu irmão mais novo. Então já tinha esse negócio. Eu aprendi a cuidar de gente com a minha mãe. A minha mãe me ensinou a cuidar de gente, do meu irmão, pra onde eu vou, levo o teu irmão, não deixa, paga o negócio dele, não deixa ninguém mexer com ele. Então, você já vai testando como criança, né? Lidando desse jeito. E o meu pai me trouxe muita técnica. Qual a diferença de idade de vocês? 3 anos. Você é mais velho que ele? Eu sou mais velho. Legal. Eu sou mais velho. E o meu pai, ele me ensinou muita técnica. Meu pai foi supervisor no Porto de Santos. Então, é um ambiente muito hostil, cara, o Porto. Né? De você lidar com pessoas, às vezes, de baixo desenvolvimento social. A liderança é muito distante, que tem um nível intelectual muito mais distante também. Então, o profissional que trabalha no Porto, ele tem um jogo de cintura muito grande. De saber fazer, jogar dentro das 4 linhas, né? Porque tem muita regulação no Porto. E, ao mesmo tempo, lidar com aquelas variáveis muita gente que são... querendo burlar essa regulação. Burlar, e tem muito órgão fiscalizador. Então, meu pai me trouxe muito método de liderança. O exército, antes do exército, eu fui escoteiro, eu fui praticante de artes marciais, que veio me trazendo disciplina. E acho que esse conjunto me despertou alguns insights, né? Eu falava, caramba, eu já vi isso em algum lugar. Obviamente, mais novo, eu não sabia de onde eu tirava minhas ideias. Acontecia, por isso que eu achava, talvez, até que fosse empírico. Hoje, eu consigo ver que uma medida que eu tomo em algum determinado momento no trabalho, eu falei, cara, isso aqui eu li num livro na Arte da Guerra, que a gente estava falando. Boa. Isso aqui eu li em tal lugar. Isso aqui eu vi dentro de uma doutrina. Então, às vezes, a gente tem ideias... Toda ideia é bem-vinda, mas o processo de materializar aquela ideia, transformar num processo, precisa realmente estudar, né? Você precisa ler material. Eu falei um dia desses com uma live técnica que eu estava participando, todo mundo tem que ler Arte da Guerra. Aí você ouve alguém falar assim, ó, mas eu já li na faculdade. E eu falo, é mentira. Você não leu, cara. Na faculdade você passou uma leitura na diagonal para fazer um relatório e entregou. Você já pegou alguma vez, sentou e leu cada frase, leu cada momento daquela história? Aí você fala, caramba, eu já fiz isso. Cara, você já fez, mas se você souber onde estava a referência, você vai fazer bem melhor. Você vai conseguir cumprir todas as etapas daquilo, empacotar, envelopar bonito, vai fazer uma entrega muito melhor. Então, quando eu percebi,
ficou muito mais fácil de, cara, eu quero fazer isso. Pô, já sei onde está isso aqui. Eu vou lá, dou mais uma lida, aplico as fases do processo e aí, no final das contas, acaba dando certo. Tem muita gente que fala assim, caramba, você tem um monte de... como é que eu faço para ter ideia? Você tá lendo? Você tá estudando? Vendo filme? Filme traz muita coisa, cara, Sim. porque o filme é baseado em livro, muitas vezes. Então, eu não gosto de um livro, assiste um podcast, né? Vê um filme, traz muita coisa. E se a gente acredita no processo, a entrega ela vai chegar, né? Acho que é um pouco disso. Legal. Esses insights vieram por referências, né? Isso é Cara, e muito lógico. hoje, e é muito legal isso, porque assim, hoje a gente tem uma enxurrada de conteúdo, né? Que é como você falou, talvez alguns anos atrás realmente você era obrigado ou você ir atrás de um livro, e nem sempre você pegava um livro que realmente é o que você gostava, porque você ia pela capa, pelo nome, esse tipo de coisa. E aí você precisava se dedicar aquele tempo lendo o livro, ok? Que a gente sabe que infelizmente no Brasil, talvez até pela estrutura da nossa educação, não é muito comum ainda as pessoas terem a prática de ler livro, de gostar, né? Talvez ficar aquela coisa maçante, forçada. Então esse é um ponto que eu acho que é importante todo mundo se esforçar um pouquinho mais, porque faz uma diferença absurda. Mas hoje a quantidade que a gente tem de conteúdos que você pode consumir exatamente ouvindo no carro, assistindo um podcast numa hora de intervalo, né? Sei lá, tá almoçando, você pode assistir um podcast, ouvir algo né, no Spotify. Enfim, hoje você tem uma infinidade de formas de você consumir esse Esses conteúdo. podcasts, né, que com os colegas que vocês entrevistam, você também é entrevistado, se a gente pega e colocar tudo dentro de um canal, de uma playlist, como vocês fazem aqui, isso vira uma pós-graduação, cara. É verdade. É Um verdade. Um MBA. Porque os E profissionais... na prática, né, Na cara? prática, o cara chega, fala da metodologia, beleza, mas isso é utópico. Não. Na prática, vamos lá pro exemplo prático. E o cara conta, você pega esse modelo, tira as variáveis, troca pelas suas e copia, cara. É uma fórmula, né? É uma fórmula, entendeu? Então, eu vejo que é muito útil os podcasts, por isso que eu gosto também de participar, cara, de verdade, é legal. Bacana. Isso é ótimo, cara. E a contribuição é a forma que a gente tem de contribuir com o mercado, com as pessoas, né? Agora me fala um negócio, Diego. Quando a gente olha o ambiente da indústria, né? Hoje, como que você observa, você que já passou por outras indústrias, além da Colgate, que é onde você está hoje, mas assim, pensando de uma forma mais genérica na proteção, na segurança de uma indústria. Às vezes as pessoas podem achar, e é como você falou, as pessoas todas têm um pouquinho de conhecimento de segurança, e quando, de repente elas podem achar que a segurança, a proteção de uma indústria é ter bastante câmera, ter bastante alarme, é ter catraca na entrada, é ter o vigilante ali para olhar e atuar se acontecer alguma coisa, mas certamente não é só isso, né? Envolve muito mais coisas. O que envolve cuidar da proteção, da segurança de uma indústria? Muito bem colocado, porque envolve muitas coisas, né? E eu acho que isso que é o interessante. Eu também... Teve momentos na minha carreira que eu achava que era só cuidar da segurança patrimonial. Tá. E por isso, talvez, algumas ideias, alguns trabalhos que eu tinha em mente não prosperavam. Porque tem muito mais coisa envolvida. A gente precisa entender os objetivos da instituição, do negócio, para a gente depois construir a nossa estratégia de segurança. Óbvio que aqueles principais pilares, né, a proteção patrimonial, a prevenção de perdas, esse esqueleto ele está construído. Mas como você vai fazer as coisas, o que é prioridade, em que momento você vai seguir por vertical A, vertical B, você tem que entender o alinhamento do negócio. Você tem que entender se o negócio está prosperando, a estratégia de vendas, por exemplo, está para o norte, para o sul do país, é internacional, onde que vai chegar esse produto. Você tem que entender se a empresa tem um crescimento orgânico favorável, um crescimento inorgânico, às vezes está fazendo aquisição de outras empresas, se juntando, outras subsidiárias e chegando sem cultura, e tua estratégia vai ser doutrinar, né, dar cultura, educar a nova população que está chegando na companhia. Então, acho que o primeiro ponto é você participar das reuniões, aquelas que você tiver permissão, se não, tentar conseguir um espaço para ouvir. Legal. Né? Aprender como a empresa se comporta, para daí você construir a sua estratégia. E aí você vai colocar, poxa, proteção patrimonial é uma coisa que, desde que segurança existe, todo mundo faz. Qual que é a nossa obrigação? Fazer bem feito, né? Ter inteligência, ou seja, quantificar isso, qualificar isso e acompanhar as tendências de inovação do mercado. Isso não é difícil fazer. Se você tiver alguém com foco, não precisa nem de hiperfoco, alguém focado em conduzir isso, faz muito bem. Agora, prevenção de perdas é algo que exige um raciocínio mais analítico, né? Para você, porque as medidas que você cria não são 100%
para a segurança, você precisa entrar na operação de logística. E aí, para isso, você precisa ter boa comunicação, se aproximar dos líderes do negócio, entender as dores de quem está em campo. Mesma coisa para a proteção de executivos. Qual é o objetivo da proteção de executivos? Esse é um questionamento que eu sempre faço. Tem gente que acha que é colocar o cara lá engravatado, de óculos escuros, falando, né, câmbio, e é proteger a vida. Não é proteger somente a vida. Você tem que garantir a logística daquele executivo. Porque se ele atravessou um continente para fazer uma reunião aqui, ele pode chegar atrasado na reunião? Não. Senão ele faria online, pô. Sim. Né? E o time de TI garantiria as redes. Se ele está aqui, ele precisa chegar lá. Ele o horário, precisa chegar bem. Precisa chegar bem. Porque certamente ele tem coisas decisivas para falar e fazer ali. Está longe da família há não sei quanto tempo, então ele precisa ser cuidado, ele precisa receber o calor como se fosse chegar em casa, para ele estar bem naquele local de trabalho. Você precisa prover um ambiente confortável para que o time que vai receber e fazer uma apresentação consiga fazer o gol. Você joga o meio de campo todinho. Perfeito. Porque se ele tem um carro que não está bem cheiroso e passa por um trânsito estressante, o carro quebra, não tem um outro carro para continuar o destino. O cara chega lá não querendo ouvir o que as pessoas têm para falar, cara. E não é maldade, é uma coisa natural do ser humano. Então, quais são os objetivos daquela vertical que você está propondo, né? De uma investigação, de um desenvolvimento analítico. Então, o que você precisa na indústria é entender a necessidade de cada pilar da segurança, além do que você aprendeu na academia, no curso, na escola. Né? Ver o teu negócio ali e conhecer as pessoas. Animal esse insight, porque assim, isso tem muito a ver com o que a gente tem vivido no mercado de segurança, a gente prega, fala, pensa assim. Sabemos que ainda não é todo mundo que pensa assim, mas você é um dos que enxergaram isso e rápido. O quanto segurança, até o pessoal brincava de tirar a segurança debaixo da escada, né? Que normalmente ficava naquela salinha ali escondida, e a gente conseguir trazer segurança para uma mesa mais estratégica de discussão. Só que isso não é em relação aos outros departamentos começarem a chamar a segurança. É a gente se jogar para isso. Quando você fala Cara, o primeiro passo de segurança na indústria é você entender o negócio da indústria, onde ela quer chegar, né? Isso é fundamental. E aí você falou do executivo. Ele está indo lá. O que ele está indo lá fazer nessa reunião? Você precisa entender isso, porque de repente é fechar uma venda, é fechar um acordo. E aí, através disso, você criar toda a logística, a segurança e tudo mais. E é um trabalho de bastidor, né? É um trabalho que ninguém vai reparar que você fez. Mas se você não fizer, vão reparar. Bom, e vai ser pelo pior sentido possível, né? Imagina, o cara, nesse calor que a gente está aqui agora, sei lá, 30 e poucos graus. Um carro que não tem ar-condicionado, o ar-condicionado está quebrado. A reclamação o cara chega vai subir. Suado. Vão perceber. Aí se chega bem, ninguém percebe. Por isso que a gente tem que... o profissional de segurança, apesar da gente estar aqui se expondo, né? E isso é bom também, isso nutre também, mas a gente tem que ser feliz a gente tem que ser suficientemente feliz com os bastidores. Com o pessoal da coxia. Perfeito. Aquele pessoal que não contra-regra, sabe? Essa galera que não aparece. Tem que ser feliz nisso, porque o bom andamento dos negócios quer dizer que você teve sucesso no seu trabalho. Né? Então, vai ter insight esse também. E aí, envolvendo tudo isso, pega um lado que é como você conseguir se desenvolver a, de fato, ser um líder. Né? E não... Quer dizer, além da liderança natural que vem até pelo conhecimento de exército, né, da questão militar que trata muito, né, a questão de liderança, de poder chefiar, comandar times e pessoas. Mas num ambiente corporativo, a liderança exige mais que isso ainda, né? Porque você precisa tem um pouco de política, no lado bom, né? Porque o nome política às vezes fica pejorativo, galera, mas o nome política é uma coisa extremamente importante. Todo mundo precisa saber trabalhar e dominar a política, né? É diferente de como que o Diego olhou que falou, cara, eu preciso ou me desenvolver, ou eu realmente tenho oportunidade trabalhando com liderança disso, interagir, até para conseguir mostrar tudo isso que você está fazendo, porque é o que você falou, a gente precisa se acostumar e ser suficiente com não aparecer, no sentido de não aparecer porque você errou.
Mas, por outro lado, você precisa mostrar o bastidor que foi feito, pelo menos internamente, porque você precisa ter budget, você precisa, né? Essa virada de chave, de comportamento, como que isso aconteceu com você, o que você pode dar de sugestão para a galera que, de repente, está mirando ser um líder também, seja no segmento de segurança ou não, mas aqui para o nosso público, o que você consegue contribuir nisso? Mas eu ouvi assim, de novo, né, trazendo mais o pensamento do meu pai. Meu pai já falou para mim assim, ó, não permita que as pessoas falem para você, coloque-se no seu lugar. Mas qual o sentido dessa frase? Não é que se alguém falar isso para mim, eu tenho que debater. Se alguém precisou falar isso para mim, significa que eu transbordei o copo. A disciplina é minha. Então eu tenho que saber qual é o meu lugar. Legal. E o meu lugar como líder é abrir caminhos. Então, o líder, ali, o 01, ele tem que pavimentar o caminho. Então eu preciso me conectar com os executivos. Eu preciso estar em exposição. Mas eu já estive como 02, 03, 04, 05, 06, era o último. E esse pessoal tem que aprender a trabalhar nos bastidores. Em alguns momentos eles terão luz, né? Eles terão holofotes também. É importante você dar luz para o time, para cada momento cada um aparecer, para todo mundo perceber que existe uma equipe, né? E a gente faz isso muito bem lá. Mas saber qual o seu lugar e qual o momento, não tem exatamente uma receita de bolo, mas você entender. Você está numa sala conversando com um executivo, entrou um outro executivo para falar com aquele, saia. Não importa qual assunto. Mas esse assunto aqui, ele estava falando de, sei lá, de estacionamento. Saia da sala, não é o seu lugar. Quando dois executivos estão conversando, saia. Vai entrar numa sala, pede permissão. Quer aparecer numa reunião? Poxa, eu queria tanto aprender. Será que eu posso ficar numa cadeira ali ouvindo? Aí você chega lá e abre a boca, você já não cumpriu o combinado, cara. Então, você só ia ouvir, né? Você vai ganhando espaço, vai construindo e vai ganhando espaço. Essa construção, que ela está sempre em andamento, de ganhar cada vez mais espaço, cara, eu aprendi com os profissionais da segurança, com muita gente me ensinou isso. Michel Pípolo me ensinou isso. Eu já tive a oportunidade de agradecê-lo. E um cara que para mim sempre foi referência é o Neves, cara. Que teve aqui no episódio 1 do Byconcast. Ó, você vai aí na playlist do Byconcast, episódio 1, tem lá o Antônio Neves para você acompanhar tudo. E além desse episódio que está rolando aqui agora também, que vai ficar gravado para você poder assistir, compartilhar a hora que você quiser. E eu assisti o episódio, cara, realmente, eu mandei mensagem para ele, eu vou te falar, eu me emocionei, cara. Que legal. Eu vou me controlar até aqui, porque... O Diego foi citado no episódio, né? Foi, cara, e eu nunca esperei, cara, isso, esse estado assim... Não é que eu nunca esperei. O Neves foi uma grande referência para mim. Legal. De penetração na operação, entendeu? De conhecer o executivo. Eu lembro quando eu cheguei na PepsiCo, uma das executivas lá falou assim, você que é o Diego Serpa, né? Eu falei, sou. O Neves falou de você, cuida lá do meu irmãozinho. Que legal. Ela falou isso pra mim lá, cara, no momento que eu tava chegando, que eu precisava de empoderamento. E, cara, o Neves, eu via como ele fazia na Heineken, de longe. E eu assistia o respeito que ele tinha de outras pessoas do mercado, né? E eu fui começar a entender como que era esse momento. Eu lembro, cara, se eu não me engano, você vai me ajudar a lembrar aqui, foi em 2020... Acho que foi 2022... lá no evento Revista Segurança Eletrônica, lá no Frecaneca. Foi, que o Neves palestrou. E você também. Eu também, Falou da sua bicicleta. Exatamente, foi em novembro de 2022. Novembro de 2022. Cara, eu tava ali e eu vi o Neves no palco. E ele falou do prêmio que ele ganhou como gestor referência. Isso, pela IFSEC, ele foi um top global influencer. Foi o top global influencer. Eu tava sentado ali, eu já conhecia vocês um pouco. Eu tava começando, acabei de chegar na Colgate. E eu falei, cara, nunca que eu vou estar num palco desse. Eu pensava assim, porque qual o caminho para isso acontecer? Como que ele foi nomeado isso? Eu acreditava que ele merecia, mas eu não enxergava o caminho. E ele sempre foi muito generoso comigo, cara. Serpinha, né? Serpinha, olha isso aqui. Diegão, faz aquilo dali. Irmãozinho, olha esse detalhe aqui. Cara, ele sempre foi muito generoso comigo. Então, e sempre foi minha referência de ver como ele lidava. Como ele era diplomata. Sim. Né? Essa é uma característica muito nas forte articulações dele. Então, quando ele veio aqui e falou sobre mim, cara, eu fiquei muito emocionado, porque uma coisa, eu sei que meus pais sempre vão falar bem de mim, né? Eu sei que meu time algumas vezes vão falar bem de mim, mas o cara que era teu farol, tua referência, ele falar, cara, é um grande prêmio. É um grande prêmio. Forte, né? E ele falou da história do coqueiro aqui, né? Pra eu contar, né? Sim, conta. Eu tava anotado aqui pra te perguntar. É um gesto de generosidade dele. Eu lembro que eu tinha acabado de sair da Coca-Cola, eu trabalhava na Beneficência Portuguesa, Mizuguchi,
né? Sim. Que é um cara que agora é minha contribuição, trazer o Mizuguchi aqui. Bora, vamos Ele é low chamar. profile, mas o cara tem cada história maravilhosa. Boa, O cara é boa, gente boa. boa também. Ele falava pra mim, cara, olha esse cara aqui, que era o Tácito. Olha esse cara aqui, que era o Neves. Né? E eu lembro que eu fui no ESC, os dois palestraram no mesmo palco assistindo. Eu abordei o Neves, eu truquei ele na hora. Quando ele desceu do palco, eu falei, cara, eu também trabalhei na Fence igual você. Eu quero uma oportunidade pra trabalhar na Heineken. Ele, não sei se você me conhece, acho que eu lembro de você. Ele foi legal. Sim. Ó, meu telefone é esse aqui. Só que é o seguinte, Neves, eu já fui coordenador, já fui supervisor, já fui inspetor. Agora eu quero uma oportunidade que eu quero lidar direto com a liderança executiva. Top, já mirou lá na lua já. Aí ele, tá bom. Ou seja, eu estava querendo a vaga dele. Boa, só isso. Olá, prazer, quero puxar seu tapete. Exatamente. Mas assim, foi muito ingênuo ali da minha parte, na verdade, e foi uma coisa sem maldade, entendeu? Eu queria aprender com ele. E ele percebeu isso. Porque deu um tempo, ele me chamou para ser um terceiro no time dele. É que eu já tinha arrumado um outro emprego, uma outra oportunidade. Mas ele me procurou porque ele não viu maldade. E ele brinca comigo, cara, eu cheguei lá, plantei o coqueiro cresceu, fez a sombra, eu pendurei a rede e você queria o meu coqueiro, cara? Ele fala isso em todo lugar que ele vai. Muito bom. E hoje, sabe que no nosso SOC tem uma área de descompressão que eu plantei 2 coqueiros. Ah, é? É. E um é meu e outro é dele. Eu tive lá, Uhum. eu acho que ainda tava pra nascer. É eu não sei, verdade, né? verdade. Mas que legal, aliás, ficou incrível. Parabéns obrigado. pela estrutura que vocês montaram lá. Obrigado. Sensacional essa história. Cara, agora me fala, beleza, aí você mirou alto, estudou, se trabalhou, né, como você colocou. Agora, eu queria que você compartilhasse um pouco das experiências que você tem conseguido viver, por, obviamente, estar numa indústria, uma multinacional, enfim, mas por você mesmo estar praticando o que você falou aqui, que é de se jogar nas oportunidades. Inicialmente é só pedir para entrar na sala, depois ficar ouvindo e depois começar a falar, e daqui a pouco você está falando e os outros estão escutando. Fala um pouquinho dessas experiências. Cara, esse cara já entrou, ele vai falar aqui, mas lugares que ele pôde visitar, presenciar, aprender e ensinar um pouco também. Fala um pouquinho disso daí, que certamente é muito rico essas experiências. Né? Você tá falando dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, Casa Branca, cara, esse cara, enfim, compartilha um pouco com a galera aí. Sabe que teve a posse agora do Donald Trump e eu estive lá no Capitólio, né? Legal. E eu tenho um vídeo lá. Certo. Aí eu mandei de sacanagem pra uma galera, vocês sabem quem foi que fez o reconhecimento do evento lá, né? Olha a evidência aqui. Aí eu mandei pro pessoal de brincadeira. Muito bom. Mas eu gosto de falar disso, a gente tava falando antes, pra todo mundo ver que é possível. Né? É possível. Eu nunca imaginei nem para os Estados Unidos, Oada, porque eu entendi a minha realidade, então eu sempre fui modesto com os meus sonhos, entendeu? Eu imaginei, eu falei, se um dia eu for para algum lugar, viajar ao Brasil, vai ser por trabalho. E aí na Coca-Cola eu consegui para Minas Gerais, aí na Pepsi eu viajei o Brasil inteiro. E na Colgate chegou a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? A gente vai todo ano lá para a reunião anual da OSAC, né? Que é uma reunião que nossos líderes, eles fazem questão que a gente participe todo mês da reunião da OSAC, que para quem não sabe, para quem não conhece a OSAC, é uma associação do público e privado americano, empresas multinacionais americanas, né, o setor de segurança e o setor público. Então, ela é sempre nos estados, né, nos capítulos, ela é presidida pelo RSO, pelo Regional Security Officer do consulado americano, que é um agente especial do Departamento de Estado americano. Então, tem essa troca de informações, né, para alimentar a sabedoria do governo americano e das empresas também. A gente sempre participa. E no final do ano a gente vai para essa reunião, para esse briefing anual, onde todo mundo se encontra lá. Encontrei o Gus lá. Legal. Inclusive essa frase, a segurança... O Gus que fala. Exatamente, verdade. Pô, o Gus me acolheu lá, cara. Pô, fica o crédito correto aqui. Perfeito. E ele tem que, quando ele vier pro Brasil, ele tem que vir. O Gus é um cara fantástico, cara. A gente bateu muito papo lá nesse último ano e ele falou, cara, me liga mais, maninho, que eu vou te orientar nisso daqui. Eu falei, cara, não vou perder não, já anotei. Boa. E aí a gente sempre vai nesse briefing, né? E cada vez que a gente vai, meus líderes são muito assertivos, cara, é muito generoso. A gente tem uma oportunidade de usufruir, desfrutar de uma experiência, né, nova. E eu fui o primeiro ano para os Estados Unidos, né, pela empresa, tivemos o annual briefing, tivemos reunião de time, onde todo mundo se encontrou, é muito bom esse cross. Né, foi um momento mais pra gente se conhecer. E aí no day off, eu lembro que eu tava andando em Washington DC e eu vi lá onde era a Casa Branca, que é uma percepção muito diferente, né? Você vê no filme, é tudo pertinho. Sim. O obelisco, o Lincoln Monument, é tudo perto, né? Eu tive em Washington, eu já tive 2 vezes lá. A última foi no ano
Retrasado. Aham. Ano passado, minto. Ano passado? Ano passado. Esse ano, uma caminhadinha boa. muito, Você ir anda lá muito, do cara. Capitólio até o Obelisco, Nossa. passando pela Casa Branca no meio, é uma boa É caminhada. uma boa caminhada, é um passeio gostosíssimo, né? Mas é bem longe. E aí eu passei na Casa Branca e tava com algumas camadas maiores de proteção, porque tava tendo alguma coisa lá. Então eu tirei uma foto, assim, um selfie, muito de longe. Eu fiquei muito frustrado, porque eu queria chegar naquela gradezinha, Sei, onde você via a saída ali, com aquela luminária. Eu queria tirar uma foto ali. legal. Mas não conseguia chegar lá, tava muito longe. Falei, caramba, cara, que pena, né? Mas a reunião foi muito boa. No ano seguinte, nós tivemos a oportunidade de ir pro Annual Briefing e pro jantar também da International Security Foundation e ter uma reunião dentro da Casa Branca. Animal, animal. Cara, sabe, eu andava E aí, lá. como foi essa Não, eu experiência? andava tremendo, né, lá dentro. Porque você tem medo até de pisar no chão e sujar. Fala, olha quem sujou lá. Foi o Você Serpa que foi sujou. o brasileiro lá. Então, era uma sensação, cara, cara, eu não consigo explicar, mas eu percebi que todo mundo pode ter. Porque eu tava lá, cara, eu estudei no Colégio dos Estivadores minha vida inteira. 11 anos na mesma escola. Recuperação no final de ano era garantida. Mas eu sempre acreditei no esforço do trabalho, né? E trabalho, cara, me levou onde eu nunca imaginei eu ir pra lá. E a gente fez um tour de turismo mesmo, como todo mundo faz, na ala leste. Mas a gente saiu da ala leste, cara. A gente foi lá no Old Building e tivemos uma reunião lá com o diretor de contra-terrorismo às embaixadas americanas. Cara, que aula. Porque a gente estava num momento, nós estamos num momento focados muito em BCP, né? Em PCN, Plano de Continuidade do Negócio. E ter uma referência de atividades reais é muito importante. É a prática da teoria. Total. Pô, os caras, o que os caras fazem, os arçous de consulado? São responsáveis pela segurança das embaixadas no mundo inteiro. Se tiver que extrair alguém por uma conta de terrorismo, eles têm os protocolos. Então, a nossa reunião foi para isso, né? Porque às vezes o pessoal pensa, por que uma empresa de creme dental está fazendo da Casa Branca terrorismo? Sim. Porque a gente está falando em Business Continuity Plan. Então, plano de continuidade de negócio. Então, a gente foi lá pegar referência. Era uma reunião que era para ser um bate-papo de 30 minutos, a gente ficou quase 1h40 lá batendo papo. Surreal. Cara, surreal, assim. E o que eu percebi lá nesse momento? A gente não tá distante, cara. A gente não tá distante de uma realidade. Essa é uma mensagem muito importante. Dos super profissionais. Por quê? E aí eu complemento com o ano passado que eu também estive lá, não na Casa Branca, nós tivemos outras atividades, visitamos empresas lá que prestam serviços excelentes, né? E eu percebi o seguinte, a diferença é que o americano, ele tem muita grana e eles são muito disciplinados com o que está escrito, protocolo. Muito focados nisso. Então, muita grana leva ao quê? Muitos recursos tecnológicos e muitas pessoas para fazer um serviço. Sim. A gente é meio que sem disciplina, faz por aqui, não está escrito, mas faz, a gente sabe como é que funciona. E pouco recurso. E pouco recurso. Isso nos leva à criatividade. Mais com menos. Mais com menos. Toda hora. Então, enquanto eu tenho aqui 3 pessoas para varrer uma sala lá, aqui um cara sozinho tem que varrer, limpar... 5 salas, né? 5 salas. Então, a gente chega num nível de competitividade intelectual muito grande, cara, porque desde uma simples planilha que a gente faz de uma forma melhorada até um trabalho muito grande, se nós tivéssemos o recurso e a disciplina que eles têm, com a criatividade que nós temos, seremos imbatíveis, né? Então, as minhas visitas, os 3 anos que eu vou lá para Washington, que eu participo do Annual Briefing, vejo o benchmarking, como as empresas... Cara, esse ano passado, lá no Annual Briefing, a palestra que abriu foi uma palestra fantástica, do D.B. Jones, né? Nós somos até conhecidos no LinkedIn e tal, batemos um papo no final de semana. O D.B. Jones, ele é o CSO da FIFA. E ele estava falando sobre o trabalho que ele tem este ano com a Copa, porque a Copa vai ser em 3 países, né? É México, Estados Unidos e um pouquinho do Canadá. Cara, e ele antes trabalhava, acho que para a ESPN, então ele fazia os jogos da NFL. E ele falou a diferença de um grande evento de NFL e de Copa do Mundo, que envolve paixão, Copa do Mundo, outras nações. Envolve o mundo mesmo. O mundo, né? O esporte do mundo. E assim, cara, foi uma palestra sensacional. Eu trago isso pro meu universo, né? 1/3, 1/12 pro meu universo e vejo onde eu posso aplicar. Então, uma das coisas que me valoriza nessas minhas experiências dentro do meu universo, para os meus líderes se você vai para um curso na sua empresa, se você vai viajar, você tem essa oportunidade, qual é a maneira que você tem de agradecer a sua empresa e ganhar isso de novo? Na sua volta, multiplique conhecimento, né, entre a sua equipe. 2, procure algo prático para você exercitar alguma coisa que você viu. Faça um projeto de alguma coisa que você viu lá. Porque a empresa olha e fala assim, cara, não desperdiçamos grana, ele não foi passear. Olha só, ele aprendeu e ele está devolvendo.
busca, fica o tempo inteiro com esse olhar. Nem todo mundo tem essa Que é o retorno do perspicácia. investimento, que às vezes segurança não se preocupa com isso, né? E aí a gente acaba deixando todo mundo imaginar que segurança é gasto. E quanto mais a gente converte para retorno de investimento, né? Onde a gente começa a fazer mais sentido, né? E eu poderia, cara, ir lá aproveitar tudo, como aproveitei tudo, como faz parte. Aproveitei como se férias fosse, né? Mas sempre tem que ter essa mente de olhar e falar, cara, eu vou voltar do curso que o ADA tá dando e vou fazer uma melhoria aqui. Coisa. E vou implementar alguma coisa. Em qualquer lugar que você for, cara. Isso valoriza e te permite ir mais vezes. Legal, sensacional. Cara, você me disse uma palavra antes de a gente começar a gravar, que você falou assim, cara, eu me considero um cara de sorte. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Por quê? Eu acredito um pouco no S da sorte, né? Porque, assim, a gente se capacita, a gente estuda, a gente faz relacionamento, a gente tá preparado. Só que... Desculpa. Ó, isso é cuidar de segurança de indústria no mundo. Ele tá aqui, a galera tá falando, tá no QAP aqui, cara. O relógio tocou, apertei o botão sem querer e tava falando aqui. Desculpa, gente. Não, faz parte, pô. Mas o que eu digo é... Isso é contingência de negócio. É isso, tá cara. o tempo inteiro on, né? Exatamente. Mas se você não tiver oportunidade, como você vai demonstrar isso que você sabe? Né? Então, é por isso que eu acredito na sorte. Ela existe. Óbvio que ela só vai ser aproveitada se você estiver preparado. Sim. Mas eu tive, porque, cara, as pessoas que eu fui encontrando ao longo do caminho, a minha trajetória, os locais que eu passei para trabalhar foram construindo... Pô, eu trabalhei no hospital, cara. Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu não queria trabalhar lá. Eu fui porque eu precisei. E o tempo inteiro que eu tava lá, eu não tava entendendo qual era a minha missão. Eu tinha vindo da indústria e tava no hospital. Não queria. Mas se eu não tivesse passado por lá, quando eu trabalhei no Clube da Segurança, eu não ia saber atender um executivo de alto nível. Porque no hospital, você tem que atender as pessoas como se nesse perfil fossem. Porque tá todo mundo sensibilizado, tem jeito, ninguém tem tempo, sabe? É um atendimento premium, eficiência operacional e experiência do cliente. Inclusive, foi um dos primeiros temas que eu falei lá no Café com Segurança. Vocês também me abriram as portas, foi né, muito bacana, cara. Para falar para o mundo, né, através do YouTube. Então, eu tive essa sorte. Até quando eu achei que não valia a pena, quando eu não queria, quando não era para mim, até aquilo por alguém estava programado, né? Deu certo. Legal, isso é incrível. Esse é um ponto importante, porque assim, realmente, às vezes as pessoas discutem que sorte não existe, etc. Não, sorte existe sim. O que eu acredito é que quando você tem só sorte, ela fica muito diminuída e quase imperceptível que você teve sorte. Agora, quando a sorte vem contra a competência, esforço, tudo que você disse, preparação, a sorte fica potencializada. Que aí é onde, às vezes, a pessoa fala, nossa, aquele cara tem muita sorte. Mas é porque encontrou a competência e não tenho dúvida nenhuma que é o seu caso. A gente fala aqui, eu gosto de falar para que todo mundo entenda que é possível, né? E todo mundo já teve essas sortes, cara. Verdade. Todo mundo já teve. Talvez, e eu também já tive mais sorte, mas talvez não tinha... Talvez não aproveitou tanto, porque não no tive momento, a percepção e não tinha a habilidade, mas ela já passou por mim, cara. E ela vai para aquele negócio, o cavalo selado ele não passa 2 vezes. É legal pensar dessa forma para você aproveitar. Mas ele vai passar de novo, cara. Ou um outro cavalo vai passar, e já passaram vários. Você não tem a percepção de ver. Então, depois quando você percebeu, caramba, estuda mais. Ontem eu recebi uma mensagem, cara. Eu também, não sei o que tá acontecendo agora. E eu tô num momento assim, sei lá, muito emotivo. E eu recebi uma mensagem de um cara falando, poxa, cara, você é uma referência, pô, tô me inspirando e tal. Eu fico constrangido, cara, com esse tipo. Porque, Ada, eu sei quem eu sou, cara. Entendeu? A gente tá aqui. Eu uma vez ouvi um sermão, não tenho uma religião, né? Mas eu ouvi um sermão que me fez muito sentido. Você tá aqui, você falou, pô, vou chamar o Serpa, é um cara legal pra estar aqui. Você me fez uns elogios aí no começo, né? Eu fico muito lisonjeado, mas eu fico constrangido. Porque eu sei quem eu sou, cara. Sim. E se você soubesse ao meu respeito, que eu sei ao meu respeito, talvez tu nunca sentasse do meu lado, cara. E a mesma coisa ao contrário. Entendeu? Só quem sabe quem a gente realmente é Deus. Por isso que o amor dele nos constrange. Entendeu? Por isso que o teu respeito por mim, ele me deixa constrangido. E das pessoas também. E aí vem com isso uma responsabilidade, né? Falo, caramba, olha o que o cara tá falando de mim. E eu falei, pô, você consegue. Se você tá me desejando isso, eu desejo que você vá mais longe ainda. Porque se você me quer o bem, o dia que faltar algo pra mim, você vai me dar um uniforme, uma tonfa e um postinho pra trabalhar. Quero que você vá além, cara. Sensacional. E foi isso que, pô, Neves deu pra mim, Michel... Colete, o bando, eu preciso agradecê-los também, cara. Como eles sempre me chamam para participar, acabo sendo injusto em não agradecê-los. Mas eles me ensinaram muito a expor de uma forma mais objetiva
os meus pensamentos, né? Então, eu sou muito grato a eles também. Aliás, mandar um abraço pro pessoal da Escola Bootcamp, que Sim. no final do ano eles fizeram uma premiação ali. Hum. Você ganhou, né? A premiação também. Também tive a honra de ser um dos premiados como empreendedor do ano. Parabéns, O Diego como gestor, né? Segurança. Então, assim, legal. E a gente fica feliz e isso mostra a gente, com isso só deixa o mercado mais forte. A gente conseguir mostrar o que a gente sabe fazer e gosta de fazer. E mostrar como é possível. Acho que isso que você falou, cara, é possível. Então, depende de quem está assistindo a gente, que de repente está dentro do segmento de segurança, mas ainda quer chegar mais longe ou acha que ainda não conseguiu colocar tudo que pode fazer, crescer na carreira mesmo, ou até quem hoje está assistindo que não é do segmento de segurança, olhar a quantidade de oportunidades que existe, mas para quem está afim de ter preparação, de trabalhar duro, se esforçar, ter competência para ir à sorte quando encontrar, contribuir bastante nisso, né? E achar o seu público, né? Achar quem quer te ouvir. Uma coisa que eu adotei quando eu estava começando a compartilhar informação, eu falava assim, cara, o Neves, ele fala para uma galera de alto nível, né? O Tácito. Eu não tenho conteúdo para falar para essa galera, mas eu passei pelo time de base. Para essa galera eu posso falar. Foi aí que eu comecei a falar para o time que estava chegando, para a nova geração, vamos falar assim, para quem era supervisor. Eu comecei a falar para essa galera que precisava chegar nesse degrau um pouquinho acima que eu estava. E deu super certo, porque quem falava para o nível high, no nível mais alto, me acolheu. Ó, esse cara aí, que legal, ele tá falando uma galera que a gente não tá comunicando. Tem um caminho aqui. E eu gosto disso, de simplificar os métodos, simplificar as teorias. Nem sempre eu consigo, né? Mas é um caminho que dá para todo mundo fazer, cara. E tem espaço. Bom, bacana. Quer achar para quem que... A sua persona. Isso aplica para vendas, para um monte de coisa, né? Sensacional isso. Diegão, a gente tá caminhando aqui pro final. Queria te ouvir um pouquinho quando a gente fala de segurança, de integração. Porque assim, hoje, quando a gente fala, né, você falou de patrimonial, tem o avanço da tecnologia, tem produtos aos montes, softwares aos montes, e quando fala aos montes é no sentido de quantidade, né? E tem muita coisa boa por aí. Mas, às vezes, a integração das coisas é onde eu sinto que falta um pouco, às vezes, nos projetos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As integrações da patrimonial com eletrônica, com software, com dispositivos, onde olhar para, de repente, ter as coisas mais integradas, para que você, senão às vezes você tem muito bem implantado um pedaço, o outro nem tanto, às vezes é ali que o invasor, o criminoso se aproveita. Como gestor, como um líder, como olhar e o que buscar e a importância da integração das coisas. A integração é importante para você poder ter inteligência, né? Eu sou um cara um entusiasta de um departamento, da inteligência. Porque você precisa medir, você precisa de dados, você precisa ter uma análise de dados estruturada, você precisa produzir informação e produzir conhecimento. E, através da integração, isso é muito mais atingível, né? Que nem você falou, tem várias plataformas de vários sistemas, como eu faço uma integração para ter um gerenciamento eficaz, uma tomada de decisão eficaz? Então, eu vejo como algo fundamental. Uma barreira que nós enfrentamos hoje, e é totalmente compreensível, são os departamentos de TI. Tá? Por que eu digo isso? Na minha visão, e eu posso estar errado e estou aberto para ouvir... Não, mas é bacana porque é vivência na prática isso. Eu acho que o departamento de TI, como geral na indústria, né, ou qualquer outro lugar, eles estão vivendo um momento que a segurança patrimonial, né, não corporativa como a gente fala hoje, mas a segurança patrimonial viveu talvez há 15 anos atrás, que é o seguinte, tudo é não. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Lembra? A gente era assim. Sim. Pode fazer essa coisa? Não. Não. Pode fazer? Não. Não. Cara, mas o meu negócio é distribuir. Você está engessando o meu processo. Então, eles estão vivendo um momento hoje de não. E nós estamos vivendo um momento de como as coisas podem ser feitas e não que elas não podem ser feitas. Perfeito. Então, acho que uma virada de chave é quando o TI começa a pensar o seguinte, existe uma melhor maneira de ser feito. Essa maneira que você quer, eu entendi, mas existe uma maneira melhor. Vou te mostrar como você pode fazer. E aí a gente consegue avançar nas integrações, porque a gente sabe que tem documentos que são top-down, que são internacionalizados, e tem que seguir um tipo de plataforma, e não dá para... E aqui tem uma solução mais barata, e como é que eu integro se não pode? E tem a rede. Esse é um desafio que eu entendo, é o momento,
E a gente tem que também falar a verdade. Os ataques patrimonial no passado era por um grupo. Hoje, um ataque cibernético são por milhões, milhares de grupos, né? Verdade. O ataque é tridimensional, ele é por todos os, né, por todos os caminhos, né? Por outras dimensões, inclusive. Então, acho que uma virada de chave é quando tem um time, tem uma equipe que pensa nisso. Olha, eu entendi o que você quer, desse jeito não é tão legal, mas vamos desenvolver uma maneira para que isso seja feito de uma forma efetiva? Vamos procurar uma maneira de arrumar essa topologia ou essa arquitetura e vamos fazer de uma forma segura? Esse pitch, né, esse approach de um grupo de TI ajuda muito o cara da segurança. Porque o cara às vezes não tem um pensamento lógico e ele questiona, pô, ninguém me deixa fazer nada. Mas tu já pensou a empresa invadir, por exemplo, o sistema, o teu banco de dados de cliente ou as soluções, uma fórmula, pela tua câmera? Acabou, cara. Verdade. Imagina que chato. Tudo porque você colocou uma câmera lá, porque o cara não quer fazer, mas vou fazer aqui, vou dar um bypass aqui, vou fazer. Então você precisa ouvir TI e TI precisa virar essa chave de chega de não, cara. Vamos. A resposta final tem que ser sim, só que é definir qual é o caminho do sim que seja sensacional. O cara de segurança, ele não tá ali para dizer não, ele tá para dizer como as coisas podem ser feitas, né? Perfeito. E aqui na Bicom, né, Diego, a gente fala muito sobre essa questão da integração, porque nosso carro-chefe é o gerador Neblina, que ele é o produto que sozinho não faz nada. Sozinho ele não vai resolver o problema. Agora, quando ele é integrado a um sistema de alarme, um sistema de câmera, ele vem para tirar aquele tempo entre um disparo até chegar a um efetivo. Então, a gente defende muito a questão da integração dos equipamentos, dos sistemas e, como o Diego falou, das inteligências, dos departamentos. Isso é fundamental. Sabe o que eu acho legal na geração de neblina, cara? É um produto que ele veio para cobrir um espaço que as pessoas não conseguiam medir. De uma pronta resposta, por exemplo. Legal. Você tem uma pronta resposta, você tem o alarme, né? Você tem todo um sistema de segurança, só que o crime aconteceu e você tá ali 2 minutos atrás. 3 porque segundos. na hora que ele entrou, você tá atrás. É. Aí é a corrida contra o tempo, né? Então o seguro, cara, o seu seguro ia lá em cima. Porque você tinha todo o sistema, você mostrava, mas ele não conseguia demonstrar efetividade. E a geração de neblina, ela veio para ser instantâneo na hora do negócio e neutralizar, entendeu? Perfeito. Então, talvez, eu não sei se as pessoas têm essa percepção, né, dentro dos seus negócios. Eu achei que de uma maneira brincando, a fumaça veio para cobrir um espaço da fumaça. Então, cara, foi muito legal. Eu acho essa sacada muito, muito maneira. Sensacional, e é mesmo. E aí, para quem quiser conhecer mais, segue a gente aqui no @bicom_cast e também no bicom.com.br. Diegão, para a gente caminhar para o encerramento, que, cara, já está sensacional, de verdade. Manda muito, tem insights aqui para a galera assistir, voltar, assistir de novo e colocar em prática o que escuta, como o Diego se desafia a fazer quando ele vai para os eventos, para o que ele escuta. E eu acho que fica só aí uma baita lição para a gente. O que você olha para 2025, para o futuro da segurança no geral, com o momento tanto do país, mundial, quanto o momento na indústria, na sociedade? Como que você vê aí o mercado de segurança para 25, para o futuro? Tá. Mercado de segurança para 2025. Eu vejo que é um momento de muito aprendizado. Né? A gente sabe que não quero entrar em política, mas mudou o governo americano. Né? A gente tem grandes gestores de tecnologia no governo americano. A gente vai ter muito insight. São eles que dominam tudo, cara. Né? A parte de segurança, principalmente, por ser uma defesa, né, territorial e expansão. Então, acho que a gente vai ver muitos modelos novos. Eu acredito que vai ter muita solução, muita tecnologia e sistemas e métodos. Acho que tem muita coisa para a gente se inspirar para 2025. Legal. O pessoal sempre agora com um caderninho embaixo do braço, anotando os movimentos e vendo como isso funciona dentro da sua organização. É um momento de aprendizado. Para a segurança, em geral, eu vejo algumas coisas. Eu vejo um caminho das pessoas mais novas, né, tomando espaço, mais novas que eu digo que iniciaram agora na carreira, porque a área da segurança abriu uma caixa de Pandora, né? Então, assim, cara, tá todo mundo entendendo como é que é. Poxa, não é tão difícil, é atingível, tem uma maneira de fazer, tem que ter disciplina, mas dá para fazer. Pô, eu consigo conectar com aquele cara, consigo conectar com aquele outro, tem o LinkedIn. Cara, tem diversas mentorias que a gente faz, que muita gente faz, que valem a pena. Então, eu vejo um crescimento de novas pessoas migrando para segurança corporativa e pessoas buscando a formação. E aí, olhando para um sonho, talvez, de futuro, né?
eu vejo conexões, integrações de empresas, cara. Boa. Eu não sei se eu enxergo isso ou se é um desejo meu. Obviamente que não empresas concorrentes, mas, por exemplo, por que vou usar o exemplo de outras empresas, não vou usar da minha, cara. Mas Claro. por que, por exemplo, a PepsiCo e a Heineken não têm algum tipo de compartilhamento de informação para cuidar do seu gerenciamento de risco logístico? Legal. Porque os integradores Da têm sua seus... vertical, né? E as Exato. dores são praticamente as E mesmas, tem, de repente, talvez. a mesma rotorização, sabe? Usar a mesma pronta resposta. Eu vejo um share, cara. Não sei se é muito... Se querer é muito. romantizado Se ou é não. romantizado. Cara, eu acho que não. Tem um pouco de romantismo. Talvez mais pela a não crença de achar que todo mundo vai ver isso. Mas, tecnicamente, faz todo sentido Cara, isso, cara. Um banco de dados de roubo de carga. Tem já um exercício para isso, de Fagundes, pessoal né, eles têm um exercício disso. Mas eu vejo até em outras soluções. Por exemplo, eu estava num curso com o Fagundes, né, da Log, a gente estava fazendo um curso em Brasília, e a gente viu um dos instrutores, cara, show de bola. E eu bati um papo com ele, cara, vamos rachar um curso aí? Te leva esse cara para São Paulo, junta eu, você, seu time, o meu, mais um time aí, vamos rachar? Então, por isso que eu vi isso, entendeu, cara? O Fagundes, que é um cara né? Um cara casca grossa, que manja, pensando assim, e eu que tô chegando agora, cara. E pensando isso também, eu acho que vai começar a ter a galera... Um movimento desse. Legal. Empresas concorrentes vai ser muito mais difícil, por vários motivos óbvios, mas aquelas que não concorrem, eu tô começando a enxergar que é possível. Que é o que desde o início o Diego colocou pra gente aqui. É possível, sim. E o legal é que talvez temos a oportunidade de segurança ser o agente da mudança, né? Ser o agente de alavancar isso, que pode servir até para outras integrações que aconteçam entre as empresas. Nosso inimigo é o mesmo, né? Verdade, o inimigo é o mesmo. Exatamente, mesmo, faz todo sentido. As marcas concorrem, mas o inimigo é o mesmo. Perfeito, todo sentido. Diegão, queria que você deixasse aí suas palavras, considerações finais aí, principalmente a galera que quiser te seguir, querer te acompanhar, querer saber mais do Diego, ver toda essa movimentação e todos esses insights que você compartilhou com a gente, ter mais contato contigo, como que as pessoas te acham aí nas redes sociais, enfim, fica à vontade aí. Tá, obrigado, Ada. Bom, as pessoas podem me encontrar no Instagram, né? Eu tenho um perfil profissional lá, Diego Serpa _security. Lá no meu Instagram tem um link pro LinkedIn, onde as pessoas vão me encontrar. E montei um canal no YouTube, né? Com as minhas participações, né, em canais de comunicação. Uma curadoria ali que eu coloquei para reunir meus materiais e para quem quiser também escutar as coisas que eu falo. Lógico. Né? E a maneira que as pessoas podem se conectar comigo também. Legal. Procura Diego Serpa no YouTube. Procura Diego Serpa lá que vai achar. Né? Legal. E obrigado de novo, Ada. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Como eu falei, eu gosto de expor, né, esses pensamentos meus, que eu sei que ajuda outras pessoas. E espero que todo mundo tenha gostado da nossa conversa. Agradecer toda a equipe de produção. Eu gosto de falar dessa equipe. Cara, ninguém imagina o tamanho da equipe que tem aqui, né? Pra fazer isso, passar maquiagem na gente e tudo, né? Não deu muito jeito, né? Não resolveu muito, mas beleza. Então, agradecer a todo mundo aqui, a equipe técnica também. Obrigado a todos. Muito bom. Diegão, obrigado, cara. Obrigado pela presença, foi muito bom. Galera, tenho certeza, não tenho dúvida alguma que vocês adoraram esse episódio. O Diegão mandou muito mesmo. E deixando aqui, quem quiser acompanha a gente lá no Instagram, @adalbertobenhaja, @bicon_oficial, e também assista aqui os vídeos no YouTube, no canal da Bicon, no canal do CT Hub, acompanha a gente no LinkedIn, vai no site bicon.com.br, enfim, a gente quer estar próximo de vocês. Obrigado, compartilhe o máximo aí desse episódio, porque foi enriquecedor demais. Obrigado, galera, até a próxima. Tchau, tchau.